Grande Prêmio do Qatar, 23ª e penúltima etapa do calendário de 2025. Três notícias muito interessantes saíram ao longo da semana entre o GP de Las Vegas e do Qatar, e duas envolvem a Aston Martin. Primeiro foi o Adrian Newey, que se tornou chefe de equipe da Aston Martin. A princípio você pode pensar que isso é algo bom, afinal de contas é o fucking Newey. Dá mais controle ainda para um gênio desse, você imagina que isso pode ser algo promissor, e de fato é. Mas a gente tá falando da Aston Martin, então não duvidem da capacidade deles fazendo e tudo dar errado. Ainda na Aston, Leclerc assinou um pré-contrato com a equipe, e o que isso significa? Ele não foi contratado ainda, então não é, assinou pré-contrato. Leclerc na Aston Martin 2026, 100% atualizado. O pré-contrato dele diz basicamente, até mais ou menos junho do ano que vem, o Leclerc vai ter que dizer para Aston Martin se ele vai ou não para a equipe. Então, se por acaso o carro da Ferrari ano que vem nascer todo do avesso, o que convenhamos não é nada difícil, ele pode assinar de vez e é isso. Leclerc na Aston Martin 2027, 100% atualizado. O problema agora é saber quem vai sair para dar espaço pro Lelec. O pensamento mais óbvio é que o Alonso vai sair para dar espaço para ele, porém essas notícias aí de que o Stroll já não tá mais tão afim de correr na Fórmula 1 e de que o pai dele tá fazendo de tudo para ele continuar correndo, existe essa possibilidade dele largar de vez a Fórmula 1. Fora que a dupla Leclerc e Alonso vai ser bem melhor para Aston Martin. A última notícia é que o GP de Madrid pode ser cancelado porque as obras do circuito estão meio que abandonadas. Essa corrida tá prevista para setembro do ano que vem, então ainda tem bastante tempo até a corrida. Eu acho meio cedo para dizer que a corrida vai ser cancelada ou algo do tipo. De qualquer forma, se realmente a corrida for cancelada, tem saído que Imola pode voltar pro calendário para substituir. Última etapa com sprint, vocês já sabem, só teve um treino, que foi liderado pelo Piastri, depois Norris e Alonso fechando o pódio e o Verstappen em sexto. Na classificação sprint, infelizmente para quem torce pro Hamilton, teve que ver de novo o cara saindo logo no Q1, nesse caso o SQ1. Bom, aqui na primeira parte o Verstappen fez a melhor volta, Piastri em terceiro e o Norris em quinto. Os eliminados no SQ1 foram Colapinto, Gasly, Hamilton, Lawson e o Stroll. Aqui a gente meio que voltou pra normalidade. Eu tava com saudade de ver a Alpine e o Stroll saindo logo de cara, então eles me fizeram esse favor pra matar minha saudade. Muito obrigado, gente. No SQ2 os eliminados foram Ocon, Hülkenberg, Bortoleto, Berman e Hadjar. E pra finalizar a classificação sprint, finalmente parece que o Piastri acordou pro campeonato. Talvez já seja tarde, mas tudo bem. Fez a pole pra corrida sprint, Russell ficou em segundo e Norris ficou em terceiro. E o Verstappen somente em sexto, atrás até do Tsunoda. Cara, acho que é a primeira vez que o Tsunoda fica na frente do Verstappen no ano. O Norris na última curva acabou errando e foi parar na brita, o que fez ele perder bastante tempo. Tá sentindo esse cheirinho de pipoca? Largada da corrida sprint e Piastri larga bem e mantém a primeira posição. Russell e Norris também se mantêm nas mesmas posições e o Verstappen se aproveita que o Alonso largou mal e passa ele. Logo em seguida passa também o Tsunoda, que, já não ia complicar a vida dele. Depois da largada o Verstappen ficou umas 3, 4 voltas ameaçando a posição do Norris, mas acabou não passando. E é isso, gente, não aconteceu mais nada. Pra não dizer que não teve nada, o Leclerc com essa Ferrari horrorosa errou sozinho na volta 11, foi com a roda na brita e o Lawson que tava atrás se aproveitou pra passar ele. Porém, como na Fórmula 1 hoje é proibido ter ultrapassagem sem ser com DRS, o Lawson teve que devolver a posição porque ele passou por fora da pista. A única ultrapassagem que teve foi o Antonelli que passou o Alonso na reta dos boxes, e só aconteceu porque o Alonso também errou sozinho. Quer dizer, a única ultrapassagem que aconteceu foi por causa de um erro individual, e a outra disputa foi por causa de outro erro individual. Nossa, como esse circuito do Qatar é legal, né, gente? 10 anos de contrato com a Fórmula 1, zebra que estoura pneu, o traçado dessa pista é nojento, só tem corrida chata, e o regulamento não ajuda em nada nas disputas na pista. Tsunoda e Antonelli ainda tomaram 5 segundos de punição por limite de pista. Que show de horror essa sprint. Na classificação, se você por acaso for ferrarista ou torce pro Hamilton, eu só tenho a lamentar, meu amigo. De novo, o Hamilton saindo no Q1. Tá ficando até normal, acho inclusive que tá começando a pegar o gosto pela coisa, isso é um perigo. Então foram os eliminados no Q1, Colapinto, Stroll, Hamilton, Ocon e Tsunoda. Só faltou o Gasly nessa lista, mas o Hamilton fez questão de substituir ele aí. O resto já tá lá no modo padrão de fábrica. No Q2, depois de duas Saubers sobreviverem ao Q1, o que é algo difícil de acontecer, aqui não teve muito pra onde correr. 15º álbum, Bortoleto, que vai pagar punição por causa da batida no Stroll na corrida passada, então ele cai pra 19º. Depois o Berman, o Lawson e o Hülkenberg. E pra fechar a classificação no Q3, depois do Norris fazer a volta mais rápida na primeira tentativa, eu já comecei a pensar que quem ia entregar a paçoca agora era o Piastri. O cara tava dominando o final de semana inteiro, mas quando chega no que realmente importa, a mão no volante chega até tremer. Mas na segunda volta ele foi mais rápido que o Norris, e o Norris, por sua vez,
Ó, tá. Esse cheirinho de pipoca na manteiga, rapaz. O Norris de novo errou sozinho e perdeu a volta inteira dele. Acabou ficando com o tempo que já tinha, o que fez com que ele terminasse a 1/10 do Piastri. E se o Norris não tivesse errado sozinho de novo, sei lá se ele não ia bater esse tempo do Piastri. O que importa para o torcedor do Piastri é que o cara fez a pole para a corrida principal e o Verstappen ficou em terceiro. Amigo, Verstappen atrás do Norris na largada. Vai saber o que tá passando na cabeça desse psicopata. O grid ficou assim e agora bora ver o que aconteceu na corrida. Largada do GP do Qatar e o Norris perdeu a posição pro Verstappen, caindo de segundo para terceiro. O cara voltou, gente. Ele deu uma enganada em algumas corridas, mas ele voltou. Pipoqueiro do caramba. Na volta 7, Hülkenberg e Gasly se tocaram e o Hulk acabou levando a pior. Com isso, o safety car foi acionado e literalmente o grid inteiro entrou no pit para trocar os pneus, exceto os dois carros da McLaren. E por causa dessa determinação da FIA de que os carros não poderiam passar das 25 voltas, por causa do risco de os pneus estourarem, as equipes acabaram ganhando uma parada de graça. Mas a McLaren acabou optando por uma estratégia diferente. Depois que a corrida voltou, os dois carros da McLaren acabaram dando uma sumida na frente, porque eles iam ter que parar ainda. Com os dois carros parando, o Verstappen assume a liderança da corrida e algumas voltas depois, o Verstappen também faz a sua troca. Enquanto isso, o Alonso rodava sozinho, só para poder aparecer aqui no vídeo mesmo. E nas últimas voltas, depois da McLaren fazer sua última troca, o Verstappen estava na liderança. O Piastri estava 15 segundos atrás dele e o Sainz em terceiro e o Norris somente em quinto. Depois de algumas voltas, o Norris foi se aproximando do Antonelli, porém não conseguia passar ele de jeito nenhum. Até que na penúltima volta o Antonelli errou sozinho e o Norris passou ele. Não, gente, o Antonelli não entregou a posição, pelo amor de Deus, para com essa loucura. O resultado final da corrida ficou assim e o campeonato vai ser decidido em Abu Dhabi, entre Norris, Verstappen e Piastri. Com esse resultado, o Verstappen acabou passando o Piastri no campeonato. Bom, desde 2010 que um campeonato não chega na última corrida com mais de 2 pilotos na disputa. As chances do Norris ainda são boas, ele tá 12 pontos na frente do Verstappen e 16 na frente do Piastri. E lembrando que se a decisão do campeonato de pilotos se arrastou até Abu Dhabi, a culpa é toda da McLaren, que nos fez esse favor e nos trouxe uma resenha histórica. Nessa corrida, por exemplo, eles novamente erraram, foi a única equipe que não trocou os pneus durante o safety car, cara, até a Ferrari fez certo. Fora os outros erros ao longo da temporada, essas regras papaya ficaram um ano inteiro com essa palhaçada de não priorizar piloto nenhum, e nisso o Verstappen estava cada vez mais se aproximando dos dois. Tanto que agora o próprio Piastri perdeu a vice-liderança. Convenhamos que o Piastri não se ajudou também. Mas as burrices da McLaren foram tantas que o Verstappen tá a 12 pontos do Norris. Vai saber o que pode acontecer em Abu Dhabi. Bom, semana que vem vai ser uma grande corrida, eu espero. O Norris nesse final de semana errou nas duas classificações. O Verstappen com o carro todo errado, mesmo assim conseguiu tirar leite de pedra. Fora que a Red Bull também ajuda muito o Verstappen só de não fazer estratégia errada. O Piastri por sua vez acabou perdendo essa vitória. O cara dominou o final de semana todo, menos a corrida, por causa do erro da McLaren. Carlos Sainz fez mais um pódio. Quem viu o Sainz no começo e tá vendo ele agora, nem acredita no que esse cara tá fazendo nesse final de temporada. Excelente corrida do Sainz. A Ferrari ter trocado o Sainz pelo Hamilton, na verdade, salvou ele, isso sim. E pra finalizar, dependendo do que acontecer em Abu Dhabi, esses dois pontinhos que o Antonelli deu de graça pro Norris podem ter salvo ele de perder o título, ou não. Enfim, a corrida até que foi legal. O circuito do Qatar não é nem um pouco bom, só sai corrida ruim disso daí. E ainda por cima os pneus viram farinha nessa pista. Mas dá pra dizer minimamente que algo aconteceu na corrida, porque depois de ver a sprint eu fiquei até com medo de como que ia ser a corrida principal. Bom, esse foi o vídeo. A próxima corrida já é essa semana em Abu Dhabi, última corrida do ano e decisão do campeonato. Aguardo ansiosamente o domingo que vem. Até o próximo vídeo e tchau!